Hoje eu vou analisar as 5 altcoins que vocês me pediram no vídeo de ontem. Inclusive, uma delas aparenta ser uma grande gema que ninguém está olhando para isso. Nós vamos avaliar todos esses ativos na nossa análise de hoje. Olha só, eu já contei para você que estamos iniciando a última fase do ciclo cripto. E isso significa, acima de tudo, que as chances de ganho exponenciais são maiores agora do que em qualquer outro momento dos últimos 3 anos. Eu estou montando as minhas posições. Eu não quero errar nessa movimentação. Nesta mesma fase do ciclo foi aonde eu mais lucrei no ciclo anterior. E agora eu não estou menos confiante do que no ciclo passado. E eu quero lhe mostrar essas posições para que você possa lucrar junto comigo na mesma medida que eu. Clica no primeiro link na descrição e eu te conto com detalhes na próxima página quais são essas posições. Bom, Itelis na área. E se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, porque aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante. Mas chega de papo, chega de enrolação, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, primeiro ponto antes da gente analisar as altcoins ali, a gente vai passar pelo Bitcoin, porque ele é o rei e ele dita qual que é a direção do mercado, principalmente nesse momento. A gente tem o rompimento do triângulo simétrico para cima. Olha só, se a gente olha para a linha superior, como ela estava traçada na data de ontem, ela estava traçada dessa maneira. Mas, como na linha de baixo aqui, eu já te expliquei na semana passada que a gente pode fazer ajustes, porque nós estamos construindo o padrão gráfico enquanto ele está sendo desenvolvido no mercado. É diferente de você construir o padrão gráfico depois que ele já foi formado. Depois que ele foi formado, as coisas ficam fáceis, né? Bom, quando a gente olha para o padrão gráfico aqui ajustado, a gente fez o rompimento do triângulo simétrico para cima e a gente voltou para fazer a confirmação do rompimento. Ótimo, era exatamente isso que a gente precisava. A única coisa que falta nesse momento é a gente romper esse topo que nós deixamos para trás, porque após esse rompimento desse topo, a gente constitui um pivô de alta após o rompimento do triângulo simétrico. Tendo esse pivô de alta aqui, rompendo os $70 mil, eu vou esperar que a gente veja o Bitcoin nos próximos dias, exatamente nos seus topos anteriores, que é aqui nos $71 mil, e quiçá a gente veja ainda dentro dessa semana Bitcoin em $73 mil. Essa é a minha expectativa para o mercado nos próximos dias. Legal? Bom, analisando aqui as altcoins que vocês me pediram, a primeira delas é Polkadot. Olha só, o primeiro ponto que a gente tem que entender sobre um ativo é se ele está em tendência de alta ou se ele está em tendência de baixa. Sempre a gente vai começar a nossa análise identificando a tendência do ativo. Porque se a gente sabe que a tendência ela é de alta, a gente vai considerar que o ativo vai continuar subindo, a gente vai operar a favor da tendência. Se a tendência ela for de baixa, nós não vamos escolher aquele ativo porque a gente sabe que a expectativa dele é de queda nos próximos dias. Então, sempre que a gente for avaliar um ativo, primeiro ponto, a gente olha para a tendência. As médias móveis é uma ferramenta para você suavizar a volatilidade e você entender qual que é a tendência do ativo. Aí você pode escolher, meu amigo, a média móvel que você quiser. Se você vai usar a de 8 períodos, a de 21 períodos, a de 60 períodos, a de 100 períodos ou a de 200 períodos, eu não sei, você escolhe o número que você quiser. Uma dica eu posso te dar. O número da média de 200 períodos é algo que você deve adaptar para os ativos. Por exemplo, dentro do mercado cripto, eu utilizo a média de 200 períodos, mas você pode adaptar ela, você pode simplesmente ajustar ela e ver qual média que mais está correspondendo à tendência do mercado. Eu utilizo a média de 200 períodos, tá? Quando eu olho para a média de 200 períodos em um gráfico diário em Polkadot, por exemplo, ela está apontando de lado. E o preço do ativo está abaixo da média de 200 períodos. Estamos em franca tendência de baixa? Não, não estamos em franca tendência de baixa porque a média ela não está apontando para baixo, ela está apontando para o lado. Então a gente está vivenciando um movimento mais lateral nesse ativo.
Como nós estamos abaixo da média de 200 períodos, eu não ficaria comprado nesse ativo nesse momento. Olha só, é um ativo que a gente está avaliando aqui. Eu não vou dar a minha opinião, o meu viés sobre o ativo, tá? A gente está analisando aqui de maneira fria, olhando para gráficos e entendendo qual que é a direção desse ativo. Se você me perguntar pessoalmente sobre Polkadot, eu falaria para você não invista nesse ativo. Eu não gosto de Polkadot, acho que não tem nada a ver esse ativo, mas a gente está olhando aqui de uma maneira fria, tá? E a gente vai olhar de uma maneira fria para todos os ativos aqui. Quando a gente avalia, houve uma rejeição 2 vezes da média de 200 períodos aqui, mas o ativo ele não entregou uma grande movimentação de baixa ali. Então significa que ele está resiliente para que ele não tenha movimentações de baixa. Se você quer investir em Polkadot, por exemplo, eu aguardaria que ela fizesse um rompimento da média de 200 períodos e que ela fizesse um pullback na média de 200 períodos e que ela construísse um pivô de alta. Após ela construir um pivô de alta, aí sim eu olharia para uma entrada nesse ativo. Olha só, esse é um padrão que Polkadot fez em um passado recente aqui. Quando ela fez o rompimento desse pivô de alta aqui, era uma região de entrada, por exemplo, nesse ativo. Então, a estratégia que eu estou construindo nesse ativo, nesse momento, é em relação ao que ela fez em um passado recente. A análise de price action, ela serve para você analisar o comportamento do ativo. Isso significa que cada ativo que você for avaliar, você tem que encontrar o comportamento daquele ativo para você tomar uma decisão em cima daquele ativo. Não adianta você pegar os números de Fibonacci do Bitcoin e utilizar em Polkadot. Não adianta você olhar o padrão de rompimento do Bitcoin e utilizar em Polkadot. Polkadot tem os seus próprios padrões. Então, analisando a própria Polkadot aqui, eu aguardaria um pullback e uma confirmação. Gui, não seria uma entrada tardia? Sim, seria uma entrada tardia, mas uma entrada com confirmação de uma tendência de alta. Não capturaria, por exemplo, toda essa movimentação aqui das pessoas que pegaram o ativo no fundo, mas eu capturaria parte dessa movimentação, por exemplo. Legal? Então, Polkadot, nesse momento, não está em um ponto de compra. Após um pivô de alta aqui, a gente olha para um ponto de compra nesse ativo. Outro ativo que vocês me pediram é Radial. Olha só, quando a gente avalia Radial, ela está acima da média de 200 períodos. Então, estamos enxergando que ela está em uma tendência de alta. Inclusive, a gente tem uma tendência de alta no curto prazo aqui, ó, topos ascendentes. Obviamente, a gente não está fazendo fundos ascendentes. Obviamente, a gente não está fazendo grandes topos ascendentes, tá? A gente está em uma tendência de alta bem sutil nesse curto prazo. Não é uma grande tendência de alta vigente, mas é uma tendência de alta. Como que a gente avalia isso daqui? Como que a gente toma decisões de entrada nesse ativo? Bom, informações de fundos periódicos que nós temos aqui. Se a gente tem a linha de tendência de alta aqui, a gente respeita a linha de tendência de alta. Vai procurar por aportes exatamente na base dessa linha. Legal? Eu estou vendo esse ativo, por exemplo, nesse momento como um ponto de compra. Mas saiba fazer a sua operação de maneira estruturada. E entenda que existem várias estratégias. Se você vai acumular o ativo por longo prazo, se você tem um único capital para entrar no ativo, se você vai fazer uma estratégia DCA, você vai tradear o ativo, position trade, swing trade, day trade, depende. Você tem que saber qual que é a estratégia que você vai utilizar em cada ativo, em cada momento do ciclo. Isso tem que estar claro na sua cabeça. Um investidor mais maduro, ele trabalha com planejamentos e não simplesmente tomando decisões ali aleatórias do nada, beleza? Mas esse ativo aqui, para mim, é o ativo que ele está em ponto de compra. Próximo ativo que vocês me pediram, RNDR, inteligência artificial, né? Super hypado nesse ciclo. Inclusive, eu tenho ativos de inteligência artificial nas minhas carteiras, beleza? Bom, quando a gente avalia RNDR, olha só que coisa linda, mas sem volatilidade. RNDR perdeu uma região de suporte aqui, certo? Rejeitou 2 vezes essa região de suporte aqui, voltou e recuperou essa região de suporte. Depois que ela fez essa recuperação, veja que o ativo começou a perder volatilidade, mas ele não perde esse suporte.
Inclusive, se a gente der um zoom in aqui, ó, olha quantas sombras nós temos dentro dessa região. Significa que tem um interesse comprador nessa zona de preço. Abaixo ali dos $10 tem um interesse comprador. Se tem um interesse comprador aqui, meu amigo, aqui é pontos que a gente entra. É interesse de compra de outros players aqui. E nossa função como analista é identificar aonde os players estão entrando e a gente entrar junto com esses players. É por isso que serve as análises. Então eu olharia para a RNDR como uma boa região de compra. Sim, inclusive até para regiões de curto prazo, a gente tem um stop muito claro aqui. Ou você pode colocar o stop abaixo desses fundos aqui, e se você quiser ter uma segurança maior para não tomar uma violinada, poderia colocar o stop abaixo desse fundo aqui. Caso você coloque abaixo desse fundo e tome uma violinada, reentre na sua operação. O que é uma violinada? É quando o preço do ativo vem aqui embaixo, deixa o pavio, igual ele deixou o pavio aqui, e ele volta acima dessa região. Por que nós chamamos de violinada? Porque quando você toca o violino, você vai com a vareta lá na frente e você volta com a vareta. Isso é exatamente o pavio que nós deixamos no candle. Então, quando o pavio ele for lá embaixo e ele voltar, você vai ser estopado, mas você deve reentrar naquela posição. Sempre que você toma uma violinada, você vai ficar com medo, porque você foi estopado, mas você tem que reentrar na operação em seguida. Saiba que violinada faz parte das operações do curto prazo, beleza? Bom, isso daqui para RNDR. Além da gente ver ela em tendência de alta num gráfico diário. Se está em tendência de alta, ótimo, ativos para a gente ficar comprado, para a gente ficar investido. E saiba que mesmo os ativos em tendência de alta, você pega e não se apega. Altcoin não é uma parada que você casa. Não ache que você encontrou a próxima altcoin que vai revolucionar o mundo e vai te deixar milionário. Meu amigo, a mesma altcoin que ela vai te deixar milionário, ela deixa milhões de pessoas pobres, fracassadas ao longo do processo. Então toma muito cuidado com essas altcoins, né? A famosa frase, comprar bons projetos, né? É bem fácil vender essa frase para um amador. Amador, compre bons projetos e siga rodando isso daí, porque o projeto é bom. Quem gosta de projeto é arquiteto. Investidor gosta de dinheiro no bolso. Se não está performando, tchau. Se está performando, fica dentro da carteira, beleza? Bom, próximo ativo que vocês me pediram aí é ADA Cardano. Bom, quando a gente analisa Cardano, ela está na mesma condição que Polkadot. Ela está abaixo da média de 200 períodos, está um pouco mais feio aqui Cardano, porque a média de 200 períodos está apontando para baixo e a gente tem rejeição 2 vezes da média de 200 períodos aqui. Não, Cardano eu não olharia para esse ativo nesse momento. Prefiro olhar até mesmo para Polkadot do que para Cardano ali. Então, tome muito cuidado com esses ativos. Repare como que está a tendência do ativo no longo prazo, tá? A gente vivenciou um grande bear market, por exemplo, em Cardano, desvalorização de 92%. Quando a gente olha para a alta que o ativo teve, foi uma alta muito pequena, 240%. Para ele devolver toda a baixa que ele teve, ele tem que entregar uma alta de 1.200%. Cuidado, porque é um ativo que está se mostrando muito fraco nesse momento. Pessoas que estão carregando Cardano, elas estão com viés ainda do ciclo passado. Muito cuidado com esse ativo. E bom, o ativo que vocês me pediram aí, que eu achei interessante, que essa parada aqui apresenta ser uma gema, é exatamente o Will. Calma aí que tinha outro gráfico. Bom, vamos nesse gráfico aqui da KuCoin mesmo. Quando a gente olha para Will, é um ativo super novo, tá? A gente tem pouco histórico de price action aqui, a gente acabou de romper uma região, a gente está em descoberta de topo ali, não dá para avaliar essa parada no price action. Tudo bem que a gente já tem quase um ano do ativo, mas ele está começando a performar nesse momento. Primeiro ponto que a gente olha é que a média de 200 períodos ela está apontando para cima. Nós não temos padrões anteriores para a gente entender qual que é o comportamento de Fibonacci, mas a gente vai traçar aqui Fibonacci e entender. Os padrões que eu utilizo de Fibonacci sempre é 0,382, 0,5 e 0,618 de Fibo. Quando a gente avalia aqui, a gente consegue observar que esse ativo ele voltou em 0,382 de Fibo
e ele está se segurando dentro dessa região. Ou seja, aqui é um ponto de entrada, mas tenha cautela, porque como eu falei, isso daqui é meio que uma gema ainda, um ativo que o mercado ainda não descobriu e, inclusive, eu só descobri porque vocês comentaram no vídeo de ontem e me pediram para analisar esse ativo. E aí teve uma parada que me chamou atenção nesse ativo. Obviamente, eu não olho só para o price action, eu não tomo decisões só no price action. Eu avalio os dados on-chain para entender o comportamento de investidores, não são todos os ativos que a gente tem os dados on-chain para a gente conseguir analisar o comportamento dos investidores, mas existem outras maneiras da gente fazer avaliação desses ativos aí. Esse ativo Will, né, Moon Will, quando a gente olha para esse Moon aqui, já me deixa um pouco com o pé atrás, porque saiba que estão usando palavras de tração no nome do ativo para poder chamar a atenção do mercado. Mas quando a gente olha para o market cap, esse ativo ele está dentro da rede Base e ele é como se fosse a Aave, um protocolo de empréstimos ali da rede Base. Eu estou muito de olho dentro da Base nos últimos dias. E quando a gente olha para esse ativo aqui, olha só, em roxo a gente tem o TVL dele, em amarelo a gente tem o market cap. A gente vê que o TVL desse ativo começou a subir ali nas últimas semanas, tá? Nos últimos meses aí dentro do ano de 2024, o TVL começou a subir ali, a gente teve o preço do ativo respondendo a isso, o preço do ativo subindo, só que obviamente, tudo que sobe tem um momento que os investidores vão realizar lucro, os investidores que compraram lá atrás, eles vão tender a sair daquele ativo, vão tender a realizar um pouco. E quando a gente olha para o TVL, continuou subindo o TVL do ativo, mesmo com o preço dele caindo. Isso daqui mostra um fundamento por trás do ativo. Se ele é um protocolo de empréstimos e as pessoas continuam utilizando ele, colocando mais dinheiro lá dentro, TVL significa valor travado dentro do protocolo, ou seja, o valor travado dentro do protocolo continua aumentando, isso é algo interessante. E aí, se a gente for avaliar, nós vamos ver que esse ativo, cara, ele está no ranking 200 lá, do CoinMarketCap, ou ranking 500, alguma coisa do tipo, um ativo que tem um pequeno market cap ainda, tá? A gente está falando de um market cap com 72 milhões de dólares. É um market cap extremamente pequeno. E quando a gente olha para o price action, a gente começa a encontrar esses padrões. Entenda que ele é um ativo extremamente volátil. Saiba que essa pernada aqui entregou uma movimentação de alta de 1.600% e, ao mesmo tempo, essa pernada de baixa entregou uma desvalorização de 68%. Por que a gente fala que isso daqui é um ativo gema? Exatamente por conta dessa volatilidade que está atrelada ao ativo. Veja que a movimentação de alta foi uma grande porrada, 1.600%. Mas veja que também a movimentação de baixa foi uma grande porrada para baixo, 68%. Se você decidir entrar nesse ativo, primeiro ponto é que você tem que fazer a sua própria pesquisa. Avalie esse ativo, olha aí, eu estou trazendo a informação para você aqui de uma maneira peneirada. Eu olhei o ativo, enxerguei ali que tem um TVL interessante, rede base, algo que está chamando a minha atenção. Então parece ser um ativo legal da gente avaliar. Não é porque eu estou falando para você que você vai sair comprando. Seja uma pessoa autorresponsável suficiente. Saiba que você ser um investidor, você precisa se responsabilizar, você precisa ser uma pessoa madura, não uma pessoa inocente nesse mercado. Avalie aí do seu lado, eu vejo que tem potencial esse ativo e saiba que se você entrar nele vai ser tiro, porrada e bomba. Então, pode esperar que o ativo vai subir 30% da noite para o dia e na noite seguinte ele vai cair 50% ou vice-versa. Saiba que é tiro, porrada e bomba. Tome muito cuidado ao se expor nesse tipo de ativo, saiba gerenciar muito bem uma carteira, saiba ser uma pessoa extremamente estratégica nesse momento. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Lembrando, se você quiser ver exatamente os meus protocolos e acompanhar uma carteira onde eu tomo todas as decisões e eu faço todo o gerenciamento de risco dessa carteira, você só precisa copiar e colar. Primeiro link na descrição. Forte abraço, tamo junto e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!